Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Bocardi? Boa tarde para você, para Carol, para todo mundo que nos ouve, nos assiste, já desde o início, orando aos deuses da conexão para que tenhamos uma transmissão tranquila, audível e sem intercorrências. Até agora tudo bem. Parece que vai bem. Bom, você acompanhou a posse no STF, qual é o símbolo dessa posse de Barroso e Fachin? Quais foram os recados nos discursos? Muitos recados, muitos símbolos e ali alguns encontros bastante sugestivos, o Bocardi, uma posse muito concorrida. Estavam lá todos os ministros do governo Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o próprio presidente Lula, que estava de máscara, porque ele se interna amanhã para uma cirurgia, a gente vai tratar disso, então ele não pode correr o risco de se contaminar e o ambiente estava muito cheio de gente. Todos os ex-ministros, praticamente, do Supremo, que estão ainda na ativa, ali bem, ministros do STJ, enfim. A Renata Lopretti tem uma expressão para isso. Ela costuma dizer que estava lá todo mundo e seu pai, ou seja, todo mundo mesmo. Nos discursos, os recados foram muito claros, tanto no decano, Gilmar Mendes, que é sempre escalado para saudar o novo presidente, como no forte discurso do próprio Barroso, que não se furtou a defender algumas causas impopulares, inclusive para aqueles que estavam ao seu lado, ou seja, os presidentes dos demais poderes. E eu começo por aí. Ele defendeu a necessidade de se garantir mais equidade de gênero, maior espaço às mulheres nos tribunais, espaço às pessoas negras, espaço às pessoas com deficiência, aos povos indígenas. E só aí ele já foi dando recados para o Lula, que está na iminência de nomear o sucessor da ministra Rosa Weber, e diz que não vê essa questão de gênero e de raça como critérios necessários e principais para isso. O Barroso já havia pedido para que ele nomeasse uma mulher e agora também reforçou isso na forma desse recado. Ao falar dos povos indígenas e falar mais adiante da garantia que o Supremo deu de dignidade para que os povos indígenas mantenham ao menos uma parte das suas terras originárias, ele fez questão de frisar isso, e dava um recado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira, porque o Congresso votou um projeto de lei que tenta rever a decisão do Supremo ao interpretar a Constituição. E ele também falou da união homoafetiva, que é uma outra coisa que a Câmara está prestes a votar. Então, os recados estão todos ali. Ele fez um discurso de tom progressista, embora ele tenha, assim, surgido contra essa denominação. Ele diz que defender direitos humanos, defender justiça climática, defender as populações mais desassistidas não é uma pauta progressista, mas é uma pauta civilizatória. Ele elencou ali prioridades da gestão dele, muitas das quais não necessariamente são prioridades de um tribunal do Poder Judiciário. Parecia, em alguns momentos, um programa de governo, porque ele fala em combate à pobreza, combate às desigualdades, e isso não é missão necessariamente do Judiciário, é uma missão do Executivo e do Legislativo, e o Judiciário quando provocado. Então, eu acho que vai ser um discurso que vai reforçar a impressão que setores da sociedade têm de que o Supremo busca muito protagonismo. E aí eu vou para o discurso do ministro Gilmar. Se a gente lembrar as relações entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que hoje trocaram amabilidades, quase ao ponto de se emocionarem, a gente vai lembrar daquela famosa rusga que eles tiveram, em que o Barroso disse que o Gilmar juntava o atraso e pitadas de psicopatia. E hoje o que se viu foi algo totalmente diferente. Gilmar tecendo loas ao Barroso, mas não sem alguns recados subliminares também. Ele citou duas vezes o engajamento do ministro Barroso em momentos anteriores da sua vida. E ser uma pessoa engajada sempre foi uma crítica que se fez ao tipo de
enfim, é o tipo de mandato que o Barroso exerce no Supremo. Então estavam ali os recados de toda maneira. Quem apanhou muito nos dois discursos foi Jair Bolsonaro, muito no discurso do ministro Gilmar, que falou ali do risco de autoritarismo, usou uma parábola de um militar sem brilho do exército prussiano para claramente fustigar o Bolsonaro, falou do risco institucional que se correu ao dizer que o Supremo e o país sobreviveram ao populismo autoritário. E o ministro Barroso também fez críticas ao Bolsonaro, falou ali que as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo e lembrou também, os dois lembraram a destruição que o Supremo sofreu no 8 de janeiro. Então, defesa da democracia e das instituições foi a parte comum aos dois discursos. O do Barroso teve esse componente mais progressista, ao defender pautas que hoje estão em discussão no Congresso, e o do Gilmar um pouco mais institucional, sem entrar nessas bolas divididas. E o clima nessa cerimônia que reuniu praticamente toda a República, como você disse? Carol, uma coisa interessante ali dos bastidores, das conversas, das rodinhas e tal, porque havia vários grupos, né? O grupo que teve acesso ao plenário, composto pela imprensa, pelos ministros, etc., as autoridades e algumas celebridades. E os grupos que ficaram lá fora, advogados, alguns ativistas, então tinha ali plateias mais VIP e menos VIP. Dentro, quem mais ali se sobressaria, queria ver e ser visto, são os candidatos a alguma coisa. Então, todos os candidatos à cadeira da ministra Rosa Weber estavam lá marcando presença. Todos os candidatos, a cadeira dos candidatos ao lugar da ministra Rosa Weber também estavam lá. Portanto, quem quer ser ministro de fora da dá Justiça... de fora, né, Vera? É isso. Quem quer ser a ministra da Justiça, quem quer ser advogado-geral da União e está torcendo para esse pessoal deixar as cadeiras vagas, também estava lá mostrando o seu rostinho. E o clima é ali muito de celebração dessa coisa da democracia, do Supremo ter resistido, etc., mas também de observação quanto a isso, a como o Lula seria recebido, a como ele reagiria se houvesse uma cobrança pela nomeação de uma mulher, como seria essa dinâmica entre o presidente da Câmara e do Senado e o presidente do Supremo, mas como é uma solenidade que tem todo um ritual, todo um protocolo, essas coisas não puderam ser muito sentidas. Então, ali, quando você vê as palmas, você vê quais teses têm mais aderência. E o público claramente era adepto dessas teses mais progressistas do ministro Barroso, porque ele foi muito aplaudido, os discursos anteriores ao dele não tiveram interrupção para aplauso. Então, todas as vezes que ele falou de mulheres, de negros, de indígenas, ele foi muito aplaudido. Então, um clima de simpatia por essas teses mais progressistas que ele fez questão de incluir na sua fala. E o futuro agora? Futuro próximo aí, nessa relação com o Congresso. A gente vem destacando aqui esse ponto divergente aí, principalmente com o Senado. Como é que ele deve lidar com isso, hein? Ele vai procurar conversar, Bocardi. Nisso, o Barroso ele tem mais entrada política, mais traquejo político do que a ministra Rosa, que é a ministra de longe mais discreta e mais low profile, que já sentou numa cadeira do Supremo Tribunal Federal. Então, ele vai fazer mais ou menos como ele fez quando ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e teve de começar a lidar com os ataques do bolsonarismo às instituições e às eleições. O que ele fez? Ele redobrou ali o acesso que várias entidades, que várias corporações tinham aos testes de integridade das urnas, chamou esse pessoal para dentro do Supremo, foi até Congresso para várias audiências públicas em que ele reforçou essa questão da segurança das urnas eletrônicas. Então, ele não é um adepto da tese de que o Supremo tem de falar menos, como muita gente diz e como tanta gente advoga. O Barroso é um adepto da tese de se falar mais. E ele, inclusive, fez referência a isso no discurso de hoje. Ele diz que
A democracia depende muitas vezes de diálogo, e que você exarar posições diferentes não é necessariamente ser inimigo. E aí ele defendeu um Supremo técnico imparcial, mas não isolado da sociedade. Então ele vai falar para fora. Ele deve procurar se reunir com o Lira, se reunir com o Pacheco, discutir essas questões e tentar criar um ambiente em que esse impasse vá se diluindo. Se não for possível, por exemplo, na questão do marco temporal das demarcações de terras indígenas, que me parece ser o ponto mais conflituoso nesse momento, aí o Supremo vai decidir. E o Supremo, pela Constituição, fala por último. Então não adianta o Congresso ficar cantando de galo nessa história, que é o que eles estão fazendo. Se o Lula vetar, a gente derruba o veto. Verdade. Mas aí o Supremo pode declarar a inconstitucionalidade do projeto, o que ele faz. São vários ministros que isso vai acontecer. E a gente vota uma proposta de emenda à Constituição. E aí existe uma grande chance de o Supremo dizer que isso, por analogia, é uma cláusula pétrea e que não pode ser mexido nem por PEC. Será que vale a pena esticar tanto assim a corda? Eu acho que o Barroso vai tentar fazer com que os deputados e senadores entendam que não e que é melhor. E ele falou isso também no discurso. Muitas vezes você abre mão de alguns privilégios, abre mão de algumas teses em defesa do bem comum da sociedade. Então esse vai ser o eixo, a forma como ele vai atuar para tentar dirimir esses conflitos. Vera, a gente estava falando aí dessas decisões todas que o Lula tem que tomar, né? Esse jogo das cadeiras aí, tudo isso deve ficar para depois da cirurgia dele, né? Ele se interna amanhã para essa cirurgia ortopédica. Qual a previsão quanto à recuperação e o que fica suspenso até a volta do presidente à ativa? Pois é, Carol, acabou ficando mais coisa do que o esperado, porque a expectativa era que ele designasse pelo menos o Procurador-Geral da República, né? Hoje estava lá a procuradora interina, foi ela que fez o discurso em nome do Ministério Público e foi a doutora Eliseta que falou. Então, vai ficar interina por mais um tempo, porque tudo indica que não saia hoje o sucessor de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, porque a disputa embolou. Eu trouxe aqui algumas vezes o fato de que o Lula não se tomou de amores por nenhum dos nomes que foram submetidos a ele. E então isso vai esperar um pouquinho mais, pelo que eu ouço dos auxiliares dele com quem eu conversei nesses 3 dias aqui de Brasília. Então deve ficar para depois da cirurgia. Ele vai trabalhar remotamente, vai trabalhar a partir de casa, que é o Palácio da Alvorada. Então pode ser que depois de passado o período de recuperação mais crítico, em que ele vai ter alguma dificuldade, inclusive do ponto de vista físico, ele faça a indicação, ainda que esteja nesse período de home office. Já a indicação para o presidente, aliás, para o novo ministro do Supremo, essa deverá demorar um pouco mais. Vai ser mais para o fim de outubro. Todo mundo dá conta de que ele vai esperar passar esse momento de maior clamor pela nomeação de uma ministra negra, que ele vai esperar para ver se o Senado vai criar algum obstáculo para o nome. Então, isso deve ficar dormitando mais um pouquinho. Principalmente porque o ministro Flávio Dino, que vinha ganhando espaço nesses últimos dias, e isso é novo, e isso eu percebi muito mais claramente estando aqui, falando com as pessoas em loco, ele está sendo alvo de uma campanha de fogo amigo muito grande, inclusive de colegas de ministério. Se você vai a um ministro conversar e tomar um café, uma das primeiras coisas é queimar o Flávio Dino, ministros colegas dele, vizinhos de esplanada. E isso porque acreditam que ele tem um protagonismo muito grande e que ele vai buscar ser um ministro político, que ele vai criar muitas arestas e que não seria o perfil indicado. E eu ouvi isso de ministros de vários partidos, inclusive do PT. Então, a maré para ele parece não estar de todo favorável. Então, isso deve esperar mais um pouquinho. E o que vai esperar também é a nomeação das 12 vice-presidências da Caixa Econômica Federal e do novo ou nova presidente da Caixa Econômica Federal, tão desejados pelo Arthur Lira. Lula não quer mexer nisso agora, diz que não quer mexer e a cirurgia vai servir como uma boa desculpa para não tocar nesse vespeiro agora. Falando aí de economia, na verdade,
a questão de governabilidade, né? Destravar a pauta na Câmara. Hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Fernando Haddad se reuniram. Saiu algum acordo aí? Pois é, Bocardi, justamente porque é isso que está pegando, essa questão da Caixa Econômica Federal. E assim, aliados do ministro Haddad relatam que ele se sente um pouco incomodado de ter de cuidar desse negócio, que não é ele que vai... Vocês ainda me ouvem bem? Porque eu vi que a imagem deu uma travadinha. Estamos ouvindo bem. Então, continuando. Estava dando umas pequenas travadas, mas agora melhorou. Tá. O Haddad não quis entrar nesse tiroteio, não gostaria de entrar nesse tiroteio. Ele é um dos ministros que mais tem tiroteio em cima dele, e ele acha que não é missão dele nomear presidente da Caixa, e não é mesmo. Então ele procurou falar com o Lira sem entrar nessa bola dividida da presidência da Câmara, da presidência da Caixa, aliás. E aí convenceu o Lira da necessidade de votar os projetos da pauta, porque sem isso ele não consegue cumprir a meta fiscal. Ele está obcecado com essa ideia de zerar o déficit já no ano que vem, e para isso ele acha que ele tem de votar 2 projetos que estão lá na Câmara, o projeto dos fundos exclusivos e o projeto das offshores. Segundo relatos de algumas pessoas que estiveram com os 2 depois, ele saiu de lá com a impressão de que o Lira vai botar isso para andar. Mas quando, né? E aí também entra a agenda do Lira em jogo. Ele tem viagens aí próximas para a China e para a Índia. Então pode ser que fique para depois dessas viagens. Então pode ser de agora em diante a gente entre aí no período... Vera, agora foi o áudio. Primeiro tivemos problema do vídeo, a gente vai fazer uma ligação para você por telefone, para a gente melhorar essa comunicação e você falar dessa relação aí de Fernando Haddad com Arthur Lira e tentar destravar as coisas aí na Câmara e fazer com que essas aprovações andem aí, de acordo com o interesse de todos. 6h19, desculpa por essa interrupção, paciência de você, só para a gente fazer uma nova conexão aqui, e Vera Magalhães estará de volta. E essa relação, né, Bocardi, do Haddad com o Lira, que ficou também estremecida depois que o Haddad deu aquelas declarações, né, dizendo que a Câmara tinha poder demais e tal. Parecia tudo super azeitado, era o ministro que tinha a maior interlocução lá com a Câmara, deu uma abalada, agora vamos ver se conseguem recompor. Vera voltou, né? Voltou, diga, Vera. Voltei. Então, os deputados continuam elogiando a interlocução do Haddad com a Câmara. Não é esse o problema principal, Carol. O principal problema é esse, é que nunca tem fim a pauta de reivindicações do tipo fisiológica, né? Nomeações, emendas, cargos. E, para isso, o dinheiro é limitado e os cargos da República também, uma hora acabam, não é ilimitado isso. Então, você faz reforma ministerial, você muda tudo e não garante os votos, vai dando um desgaste. O Haddad quer escapar dessa dinâmica entre o Lira e o Lula, quer que eles se resolvam entre eles e quer que a pauta econômica avance, porque ele está obcecado em zerar o déficit em 2024. Ele não tira isso da cabeça, ele não topa rever a meta, até o relator da LDO quer rever a meta, ele não quer rever. Então ele foi tentar convencer o Arthur Lira a votar os projetos dos fundos exclusivos, taxação dos fundos exclusivos, taxação das offshores. Ele saiu de lá animado pela perspectiva do Arthur Lira indicar o relator dessas matérias, que deverá ser o deputado Pedro Paulo do Rio de Janeiro. Então, isso é novidade que eu apurei desse encontro de hoje. Então, tendo um relator, já é uma perspectiva de que esses projetos vão sair do limbo, vão sair da fila e podem vir a ser votados. Eles têm que ser votados o mais rápido possível, porque eles têm que valer, passar a valer, para que o governo comece a arrecadar mais. E isso é uma obrigação para cumprir o novo marco fiscal. Ô Vera, por falar em Câmara e pauta econômica, quem é o entrevistado de hoje do podcast 2+1? É justamente o relator da LDO, deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Ele conversou comigo e com o Carlos Andreasa sobre a LDO, sobre o que está ali no projeto e deverá ser mudado no relatório dele. Ele é alguém que tem muita dúvida quanto a essa possibilidade de zerar o déficit já no ano que vem, e ele pode, no relatório dele, indicar que isso não será viável, não será possível, e aí isso tem de ser levado em conta na montagem do próprio orçamento, se ele conseguir a aprovação do projeto dele no Congresso. Então, ele é alguém que, nesse momento, é um dos protagonistas dessa agenda econômica do Congresso. A gente discutiu essa questão,
discutiu os fundos exclusivos, discutiu reforma tributária, precatórios, todos os temas que estão aí na pauta econômica, e também falamos de sucessão do Arthur Lira na Câmara e como isso acaba pautando, o Centrão e a governabilidade. Então também tocamos na pauta política. Acho que está uma conversa bem esclarecedora de como se dá essa dinâmica que a gente trata tanto aqui no Viva Voz também. A música qual é? Hoje essa posse teve uma presença luxuosíssima, que foi Maria Bethânia cantando o hino nacional. Então, eu acho que quando a gente tem Maria Bethânia, a música já está previamente escolhida. A gente vai ouvir um trechinho dela executando o hino nacional na cerimônia de hoje. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fulgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Viva a Voz, Vera Magalhães. Boa noite para você, muito obrigado. Uma ótima noite para todos vocês. Até amanhã, já direto de São Paulo e sem vai e vem de internet. Ótimo. Beijo, Boa viagem. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.